Meu nome é Cário Chesma e hoje nós vamos estar falando sobre consequências. É isso mesmo, hoje é a quarta e última parte da live Consequências nesse mês de outubro. Olha aí, hein? Conseguimos vencer o mês de outubro, já estamos no final do mês de outubro. E o que você fez da sua vida que pode contar, mês de outubro foi uma bênção. Mas se não foi, eu tenho uma coisa para te falar. Mês de novembro está chegando e eu declaro bênção sobre a tua vida. 2 vezes mais, muito melhor sobre a tua vida no mês de novembro, em nome de Jesus. Você recebe aí? Se você recebe, diz um amém aí, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de consequência e vamos falar de um personagem muito conhecido. Boa noite, meu amigo Cário, profeta de Deus, pastor Ricardo Souza Mariano. Deus, eu amo fazer essas lives toda quinta-feira. Eu amo falar sobre temas relevantes, importantes, que muitas vezes nós estamos numa live simples, mas algo que Deus fala conosco, que nos desperta e nos dá um start e vira a chave, né? Aperta um gatilho na nossa mente e que a gente toma atitudes e as coisas começam a acontecer. E dessa forma, foi com que Deus me deu essa ferramenta de trabalho, essa live, para eu poder estar falando da palavra, para estar falando do amor dele, para as pessoas que precisam ouvir e aquelas que não precisam, compartilha para aquelas outras, né? Aliás, todos nós precisamos todo o tempo de ouvir a palavra de Deus, porque é muito importante. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar de um personagem que não só os crentes conhecem, mas todas as pessoas conhecem esse personagem. Ele tanto aparece em desenhos, como crianças também conhecem, como adultos, jovens, velhos, crente e não crente, conhecem o rapaz chamado Jonas. E eu queria aqui iniciar com o livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou ler até o 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tars, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tars. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tars, para longe da presença do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente, onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Deus, ele está em tudo, ele conhece tudo, ele é dono de tudo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Não tem maior do que o Senhor, não tem algo maior do que o Senhor. Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a minha família, ele sabe o que é melhor para o meu trabalho, ele sabe o que é melhor para o meu futuro. Ele sabe o que eu devo fazer e o que eu preciso fazer. Deus sabe de tudo. E dessa forma, nós temos que entender. Mesmo assim, entendendo tudo isso, porque Jonas nada mais, nada menos do que um profeta do Senhor. E naquela época, quem falava, quem era a boca de Deus era o profeta. Deus falava face a face com o profeta, Deus falava em sonhos com o profeta, Deus falava e o profeta ouvia. Então era algo fantástico e que Deus fazia as coisas de uma forma tremenda. Olha aí. E muitas vezes, mesmo assim, a gente sabendo de tudo isso, a gente ainda quer fugir de Deus, a gente ainda quer desobedecer a Deus, a gente ainda quer fazer com que Deus seja enganado. Quem consegue enganar o Senhor? Se o Senhor contempla todas as coisas, contempla os bons e os maus, contempla o bem e o mal, Deus está em tudo, conhece tudo, sabe tudo. E muitas vezes nós achamos que Deus, ele simplesmente não está em todos os lugares, mesmo sabendo que está, porque nós que acreditamos na palavra, que sabemos que Deus, ele é tudo isso que eu falei aqui no início, a gente ainda quer fugir. E quer fazer coisas que não é para fazer, quer falar coisas que não é para falar. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem até pagar um alto preço por causa de uma atitude que a gente toma. Hoje, eu estava falando uma frase que ela é assim: as tuas atitudes ou as tuas decisões, elas estão salvando vidas ou elas estão fazendo com que as vidas percam tudo através das tuas decisões? Ou jogue tudo para o alto através das tuas decisões, das tuas atitudes. O que as pessoas ao teu redor estão fazendo?
estão vivendo através da tua vida, através da tua fala, ou elas estão morrendo e jogando tudo pro alto? Porque viu em você, ou por causa de você, que não vale a pena, que é culpa das coisas que eu estou fazendo, que as pessoas ao nosso redor recebem algo que não era para receber, pagam por coisas que não era para pagar. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Até aqui tá sendo bem claro? Eu estou falando muito rápido. O que vocês estão achando? Digita aí, coloca aí. O que vocês estão entendendo? Tá tudo beleza? Posso dar continuidade? Eu escrevi algumas coisas aqui que fala sobre o problema. O problema não é apenas conhecer a Deus. O problema não é apenas andar com Deus, falar de Deus. O problema é você ouvir a Deus e obedecer a Deus. Isso é o mais importante. O mais importante de tudo é você ter a ciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você sabe que você precisa fazer. Porque quando o Senhor fala com você, é porque você é importante para Ele. Quando o Senhor fala com você, é porque você é muito especial para Deus. Porque Deus, Ele sempre vai falar com aquele que está com o ouvido para ouvir a sua voz. E não é dessa forma. A Bíblia fala que toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Que nós possamos fazer a obra do Senhor com zelo, obedecendo todos os seus mandamentos, porque a obra do Senhor ela não é algo que não existe. A obra do Senhor é algo que já está em nossas mãos para fazer, porque a Bíblia fala que quando o Senhor determina algo para nós, que nós possamos fazer com todas as nossas forças, em entendimento, é dessa forma. Portanto, sabemos que Jonas, ele recebeu uma ordem. Eu escrevi bastante coisa aqui, gente, mas tem horas que eu vou estar olhando aqui, eu vou estar olhando aqui aquilo que eu escrevi, que eu estudei. Sabemos que Deus deu uma ordem para Jonas, que ele deveria ir para Nínive, não para Tarse. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para você entender. Quando a gente desobedece a Deus, a gente não consegue decolar. A gente só declina. Jonas, quando desobedeceu a Deus, ele estava em um lugar plano. Daqui a pouco ele desceu para o cais. Depois ele desceu para o navio. Depois ele desceu para o porão do navio. Depois ele desceu para o mar. Depois ele desceu para o ventre do peixe. Olha quanta consequência aconteceu na vida dele. Quando você desobedece a Deus, o gráfico aponta só para baixo. Quando você ouve a voz de Deus e não obedece, para baixo. E a cidade era para ser destruída. Mas Deus mandou Jonas lá para falar para eles que a cidade ia ser destruída. Por quê? Porque era uma ordem de Deus, mas Jonas não queria ir. Sabe por que ele não queria ir? Porque o povo de Nínive era inimigo de Israel. Era inimigo do povo de Jonas. Aquele povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Então ele não queria que aquele povo fosse salvo. E ele sabia, no fundo do seu coração, de que se ele fosse até aquele lugar, o Senhor ia perdoar. Se ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar, como aconteceu. Irmãos, deixa eu falar outra coisa para vocês. Essa mensagem ela vai ter algumas paradas para a gente falar algo do nosso dia a dia. Porque não adianta a gente só contar a história do Jonas. A gente tem que contar a história e trazer para a nossa vida, para o nosso dia de hoje, para o nosso século, para a nossa vida, para a nossa vivência. Muitas vezes nós falamos que somos pessoas boas. Muitas vezes nós falamos que temos Deus no nosso coração, que praticamos a obra do Senhor. Mas quando o Senhor pede para perdoar alguma pessoa que nos fez mal, que se tornou nosso inimigo, a gente não quer fazer. A gente não quer obedecer a Deus. E às vezes Deus pede para a gente chegar e ir até essa pessoa e falar do amor dele, que se ele também não se arrepender, ele não perdoar, ele também vai ter uma grande consequência. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. O que a gente quer e o desejo do nosso coração é que Deus fulmine aquela pessoa. Fulmine aquela pessoa que fez tanto mal para nós. Que Deus abra um buraco na terra
e manda ele lá para dentro, todos os nossos inimigos. É dessa forma que a gente pensa. Mas Deus, ele não pensa desse jeito. Deus, ele pensa da seguinte forma: ali há uma pessoa que tem jeito, que é passivo de recuperação e que eu posso perdoar sim, a partir do momento que ele se arrepender daquilo que ele faz. E a nossa função não é julgar, a nossa função é pregar, a nossa função é falar, a nossa função é dar exemplos para as pessoas entenderem o propósito de Deus nas nossas vidas e querer seguir. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência, tanto consequência ruim quanto consequências boas. A tema dessa live é consequências. Porque nós temos que saber que tudo que a gente faz nas nossas vidas gera uma consequência. E não é uma coisa difícil de entender. A gente sabe, tanto na criança, quando ela é educada, ela sabe que quando ela fizer coisa errada, vai ter uma consequência. Eu, quando era criança, eu sabia nitidamente de todas as consequências que acontecia comigo por causa da desobediência. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo de desobediência. Eu tenho? Claro que tenho. E isso é normal, e todas as crianças sabem disso, imagine adulto. Mas muitas vezes a gente, sabendo disso, a gente ainda quer fazer as coisas de contra a vontade de Deus. E aí a gente paga por uma consequência que a gente preferia não pagar. Então é melhor obedecer. A obediência, a Bíblia fala que a obediência gera bênção. A obediência gera muita satisfação a Deus e a quem obedece. A obediência, ela traz só coisas boas para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor também. A gente tem que pensar muito nisso, porque a desobediência, ela traz maldição e consequências em nossas vidas. A obediência também traz, só que ela traz bênção e consequências boas. As nossas atitudes repercutem também na vida das outras pessoas. Vamos falar quando Jonas entrou naquele barco. O que as pessoas que estavam naquele barco tinham a ver com a vida de Jonas? Não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Mas as pessoas que estavam ali estavam correndo grande risco de vida. Porque ela estava no meio do mar e o mar estava revolto. O vento batia, as ondas entravam no barco e muitas pessoas ali apavoradas. Olha aí, presta bem atenção. Muitas pessoas ali apavoradas e acharam que a culpa era da bagagem que eles estavam carregando naquele barco. E começaram a jogar suas coisas, os seus pertences, todo no mar. Meu Deus! E Jonas estava na onde, gente? Dormindo no porão do barco. Ele estava dormindo, ele se encontrava dormindo naquela embarcação. E parece que até não estava acontecendo nada com ele, mas ele estava consciente de tudo que estava acontecendo. Teve que chegar o mestre do barco, ir lá, o chefe do navio, ir lá embaixo, o capitão, ir lá embaixo e falar assim: ei rapaz, não está vendo o que está acontecendo não? Ei, presta atenção. Vamos lá para você ajudar a gente. O barco vai virar, vai afundar e você vai estar aí. Irmãos, agora vamos trazer para nós aqui. Muitas vezes, as nossas atitudes geram consequências ruins para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que às vezes, nós estamos dormindo. Nós estamos fingindo que nada está acontecendo. Mas ao nosso redor está um grande tumulto. Está uma grande gritaria. Pessoas se perdendo, pessoas precisando de você para ajudar e você está dormindo fisicamente e espiritualmente. Pessoas na sua casa precisando de salvação e você dormindo, pensando apenas no seu intelecto, no seu umbigo, pensando apenas na sua vida, esquecendo que ao seu redor existem pessoas que precisam de você, que precisam da tua palavra, que precisam do teu exemplo, que precisa de você obedecer a Deus e fazer com que o lugar onde você está seja um pedacinho do céu e as pessoas que estão ao seu redor sejam impactadas pela presença de Deus na tua vida. Jonas dormindo no porão do barco e o mestre do barco, o capitão, foi lá acordar ele e aí perguntou para ele: e aí, o que está acontecendo aqui? E Jonas assumiu que o problema do barco era ele, né? Subitamente ali o barco ia naufragar. Ia morrer todo mundo. Por que ia morrer? Por causa de Jonas. Mas ele assumiu. E aí ele falou assim: me joga ao mar. Esse problema aqui está sendo por causa de mim. Eu não quero nem levar em consideração o ventre do peixe. Não quero. Eu quero ainda permanecer na embarcação. Porque muitas vezes nós estamos dormindo e ao nosso redor está acontecendo muitas coisas. A desobediência, aqui eu escrevi aqui, o pecado da desobediência acarretou grandes riscos às vidas
das pessoas que não tinha nada a ver com aquele feito. Quem estava desobedecendo era Jonas, não era o pessoal do barco. O pessoal do barco não tinha nada a ver, nem sabia o que estava acontecendo. O capitão não tinha nada a ver. O navio que levava aquelas pessoas não tinha nada a ver, mas Deus fez propositalmente com que isso viesse a acontecer, para que as pessoas viessem a se cuidar e Jonas viesse a se colocar à disposição. Porque quando você foge da presença de Deus, você foge para um lugar onde Deus está. Porque Deus está em todos os lugares, você não consegue de jeito nenhum fugir. O que decidimos, olha aqui, presta bem atenção, aqui está escrito. O que decidimos pode impactar em outras vidas. Como por exemplo, agora eu vou trazer para a vida pessoal. Quando um dos cônjuges cede à tentação de fazer o adultério, a prática do adultério. O que essa consequência, o que esse ato traz consequência para uma família? Presta bem atenção. Ela traz consequência no seu casamento. O adultério traz a consequência no seu casamento, traz a consequência na criação dos seus filhos, nos seus familiares ao redor, porque se foi o homem que adulterou, os pais da noiva, da esposa, vai ficar chateado, tanto também os pais do noivo, então vai envolver um todo, uma atitude que você tomar, você vai envolver muitas pessoas, vai envolver grandes problemas, vai se envolver em consequências terríveis, porque isso traz um resultado de destruição de uma família. Olha isso. Uma atitude que você toma vai trazer consequência e destruição para uma família. Sofrimento de pessoas que não tem nada a ver com a situação, mas você consegue envolvê-las em uma atitude e uma decisão que você toma. Quando se trata de igreja, irmãos, a situação ela não é diferente. Pois a Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. E as escrituras são bastante claras ao ensinar que se um membro, um corpo, está enfermo, todo o corpo sofre com ele. Então nós temos que entender que nós temos que tomar atitudes corretas para que as consequências sejam as melhores possíveis. Em 1 Coríntios fala assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então é dessa forma que funciona. Quando a gente toma consequências corretas, a gente recebe algo bom de Deus. Quando a gente toma atitudes corretas, a gente recebe algo bom de Deus. Quando a gente toma atitudes negativas, que não é corretas, as consequências elas são inevitáveis. E dessa forma, acontece sempre algo em nossas vidas e também nas pessoas que estão ao nosso redor. Olha isso. O cristão é chamado para a bênção onde estiver. O cristão, ele é chamado para a bênção onde ele estiver. Mas quando age em desobediência, pode se tornar um canal de maldição. Você está entendendo? O cristão ele foi chamado para abençoar, mas quando ele toma uma atitude de desobediência, ele pode sofrer e se tornar uma maldição na vida daquelas pessoas. A rebeldia de Jonas quase pagou um preço muito alto por pessoas que não tinham nada a ver. É isso. Não tinha nada a ver. Então ele pagou um preço muito alto. Muito alto, muito alto. E antes disso, ele poderia simplesmente obedecer, porque ele era profeta do Senhor. É necessário a gente despertar para a realidade. Nota-se, no versículo 5 e no versículo 6, em que o navio era castigado e todos a bordo se desesperavam. Mas Jonas estava na onde? No porão dormindo, como eu falei aqui. O mestre do navio foi lá e acordou. Agora trazendo para a nossa vida. No corpo de Cristo, que é a igreja, é comum os irmãos agindo com negligência na obra do Senhor. Deixando de usar os dons recebidos para a edificação do corpo, mas eles ficam acomodados. Simplesmente como meros ouvintes. E às vezes fica querendo arrumar situações, arrumar culpados por não desenvolver o seu ministério. Coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, no diácono, no presbítero. Às vezes o seu ministério não desenvolve, mas não é por causa de alguém, é por causa da sua própria desobediência ou negligência. Deixando de fazer as suas funções, ficar como mero espectador, vendo apenas poucos trabalharem e você não fazer nada. Então isso faz com que as pessoas que estão ali sejam, eles ficam se cansando
na obra do Senhor, e enquanto você não faz nada. E aí você também não desenvolve espiritualmente. Ó, deixa eu falar aqui outras coisas que cultivam os hábitos, né? Pais, você pai, que cultiva o hábito saudável, seus filhos vão ser todos saudáveis. Agora, quando você tem hábitos que não são saudáveis, seus filhos ficam enfermos. Tudo isso acontece porque atitudes nossas, consequências nas pessoas. Você lembra disso? Que o cônjuge, quando não respeita, olha isso, o cônjuge que não respeita e vive discutindo, isso repercute na família. E só vê o resultado, eu já estou terminando, tá, pessoal? Já estou terminando aqui. E só vê o resultado das suas atitudes quando o navio da sua vida, o navio do relacionamento está naufragando. Quantas pessoas começam a investir no seu casamento depois que está um maior problema? Porque não houve conselhos dos mais velhos, não houve conselho daqueles que têm experiência em relacionamento. Não houve conselho, acha que você sabe tudo, pode tudo e conhece tudo. E sabe tudo, é dono de tudo. E aí vai dar valor à sua esposa, ao seu esposo, quando você perde. Quando o vento está batendo, quando o mar já está entrando dentro do navio, do barco. Então, irmãos, não vamos esperar para investir no nosso casamento. Eu falo que o casamento é igual um carro. Exige manutenção, não tem como. Exige manutenção e a manutenção é necessária para ter um casamento saudável. Para os seus filhos crescerem saudável, vendo exemplo dentro da sua casa. É necessário despertar antes que o navio naufrage. Naufrage. É isso mesmo, minha assistente aqui me ajudou. Naufrague. Antes que o navio naufrague. Porque isso é a última parte do negócio. Você precisa fazer com que antes de naufragar, você fazer com que as coisas que Deus pediu para você seja feita. Na vida do cristão, olha aí, irmãos, presta bem atenção nessa parte. Na vida do cristão, o Espírito Santo é o capitão do barco, que vem nos alertando em todas as coisas que é necessária. A nossa vida tem coisas que é muito necessária, é muito importante. Então, o capitão do navio simboliza o Espírito Santo ali naquele momento. Foi lá e despertou Jonas. E aí, Jonas? O sinal tá vermelho aqui, cara. Tu não vai fazer nada? Como é que é? E assim nas nossas vidas. A gente não consegue fazer algo que venha prejudicar a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor, sem que o Espírito Santo não avise. Sempre tem alguma coisa que o Espírito Santo avisa para a gente não fazer. E mesmo assim, a gente vendo o sinal amarelo, a gente vai lá e avança. E aí o sinal fecha e as coisas acontecem e acabou. Busque a comunhão do Espírito Santo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto de você. Bênção é o Senhor estar ao teu lado. Jonas, ele esqueceu por algum momento, deu algum presságio na vida dele, que ele de repente deu uma amnésia, ele esqueceu que Deus estava ao lado dele todo o tempo. Que Deus usava a vida dele já para alguma coisa. E aí, ele teve que ser despertado pelo Espírito Santo para tomar uma atitude. E essa atitude, ela é algo que Deus quer nas nossas vidas. Essa atitude é importante para nós. Uma coisa, irmãos, que Jonas, que eu li aqui no versículo, acho que foi no versículo 4, Jonas assumiu que o problema era com ele. Vou te falar um negócio, que é muito importante. E eu falei ontem na ministração na Casa de Recuperação Curados por Cristo. Para que Deus venha trabalhar em nossas vidas de uma forma correta, uma forma perfeita, nós temos primeiro que nos autoanalisar e nos ver como culpado em todas as nossas atitudes que a gente toma errada. Presta bem atenção onde que eu quero chegar. Jonas, eles estavam lá no barco. Ele assumiu a sua atitude. Ele falou, ó, problema aqui dessa tempestade, desses problemas todinho, sou eu que estou ocasionando porque estou fugindo de Deus. Muitas vezes é mais fácil a gente colocar culpa em alguém. Muitas vezes é fácil a gente falar que é alguém, que foi alguma pessoa, que foi algo, do que assumir o seu próprio erro. Porque às vezes o problema, presta bem atenção, o problema não está em ninguém. Muitas vezes o problema está em nós. Mas nós não somos autossuficiente, responsável para assumir os nossos erros. A gente precisa assumir aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz de errado. A gente precisa olhar no espelho e falar assim, ei, você precisa melhorar.
Ei, você precisa ser homem, você precisa ser mulher, você precisa parar com essas manias de ficar falando coisas para as pessoas que não é para falar, fazendo fofoca de situações que não é para falar. E bem porque a fofoca nem é de Deus, né, irmão? Ou não é nem para estar fazendo fofoca, mas muitas vezes faz fofoca, muitas vezes fala coisas que não é para falar. O momento de mesa que é para edificar, fica falando mal das pessoas e não assume. O pior de tudo é isso, que você não assume, que eu não assumo, que nós não assumimos, olhamos para as pessoas e vimos os nossos defeitos nelas. Vemos as coisas e vemos os nossos defeitos nas coisas, nos momentos, na chuva, no sol, no vento, no trânsito. Mas esquecemos que o trânsito estava ali porque sempre existiu, mas a gente tinha que sair mais cedo. E isso a gente não reconhece. Reconhece que o trânsito tinha que estar livre para que a gente passasse atrasado porque nos atrasamos. Então, irmão, é sério isso. Às vezes o teu casamento está indo de mal a pior porque você não se enxergou ainda que você é um mau marido, um mau esposo, uma má esposa. Você está tomando atitudes erradas no seu casamento. Você não está fazendo conforme a Bíblia. Você está negligenciando a sua função dentro de casa. Você não está sendo aquele cabeça, você não está sendo o corpo da cabeça. Então tem que prestar bem atenção e assumir, ver onde está errando, não é vergonha nenhuma. Você vê aonde você está errando e colocar em prática. Porque tudo isso gera consequências boas para a tua vida. Gera consequências maravilhosas. E isso é um reconhecimento. E Deus, ele se alegra com as pessoas que se reconhecem. Eu falo sempre que a maior virtude de um ser humano é o reconhecimento. É quando ele reconhece que ele está errado, que ele precisa melhorar e que ele precisa dar um passo para frente. Muitas vezes nós precisamos fazer que nem a flecha, ó. Dar um passo para trás para poder dar vários para frente. Vocês estão entendendo aí? Se você estiver entendendo aí, se está sendo bênção para a tua vida o que eu estou falando, digita algo aí, fala aí amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu bebo uma água aqui, é o momento de você estar aí compartilhando comigo aí, interagindo comigo. Canela de fogo. Irmãos, nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia, que é a passagem de Gênesis, lá no início de tudo, onde Adão comeu do fruto, e Deus foi cobrar Adão, por que ele tinha comido do fruto, e ele olhou para Deus e falou assim, Deus, mas foi a mulher que tu me deste. Irmãos, porque é fácil colocar culpa nos outros, né? Deus falou para Adão, que Adão podia comer de todos os frutos, todas as árvores, mas menos aquela que estava no meio do jardim, que era do conhecimento do bem e do mal. Falou para Eva. Bem porque quando Eva comeu, não aconteceu nada, mas quando ela deu para Adão, foi aí onde os olhos se abriram. E aí eles começaram a ver coisas que nunca tinham visto. Mas Adão, ao invés de assumir o seu próprio erro, ele colocou o erro em quem? Na Eva. Colocou o erro em quem? Em Deus. Deus errou. Na fala de Adão, Deus errou. Olha isso, que coisa de doido. E Deus erra, meus irmãos. Deus falha. Tudo que Deus faz não é perfeito. Tudo que Deus faz não é bom. Tudo que Deus faz não é para sempre nos favorecer. Deus cuida de nós de uma forma sobrenatural. E muitas vezes nós queremos colocar a culpa em Deus pelas nossas falhas, pelas nossas derrotas, pelos nossos erros. Que é isso? Não, Adão ele tinha que assumir o erro e acabou e pronto. Ele comeu o fruto, Senhor, eu comi o fruto. Eu esqueci, ou eu negligenciei, eu pequei contra ti, Senhor. Talvez ali o Senhor ele poderia até ter perdoado ele. Só que não. O Laércio fala aqui, ó. Abraão também não esperou o tempo certo e ouviu a sua mulher. Isso mesmo, foi o que eu falei semana passada, Laércio. E deitou com Agar. E o que aconteceu? Consequências. Foi a pauta da live da semana passada. Consequências. Várias consequências envolvidas por causa que não ouviu a Deus e ouviu a sua mulher. Porque achava que a promessa de Deus não ia se cumprir. E aí hoje nós temos uma guerra que foi separada por nações de dois irmãos. Uma nação por Ismael e outra nação por Isaac. Então hoje eles entram em conflito porque é desobediência. Desobediência sempre leva a consequência. E às vezes consequência de pessoas que não tem nada a ver ao seu redor que paga por ela. A grande maioria do ser humano segue no mesmo caminho de Adão. De fuga para a responsabilidade. Pois cada pessoa deveria assumir o seu próprio erro. Cada pessoa deveria assumir.
Eu tento melhorar o máximo possível, de não dar desculpa naquilo que eu erro. E eu trabalho com muita gente. Hoje mesmo um cliente chegou para mim e falou: Cário, eu falei isso para tu, Cário. Tu esqueceu? Eu falei: esqueci. Não lembro. Eu vou mentir? Fala: não, lembro, pô. E não lembrar? Ou então dá qualquer desculpa? Não, acabou. Acabou. Acaba aí a conversa. Se tiver que pagar pelo erro, eu vou pagar. Mas Jonas não. Jonas teve a humildade de assumir a responsabilidade. E ele disse aos homens assim: ó, eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. E o que Deus fez? Aconteceu que jogaram ele ao mar e acabou o problema para aquele pessoal. Porque o problema era a atitude de Jonas. As pessoas que estão ao teu redor, elas precisam que você tome uma atitude correta, uma atitude em Deus, que você ouça a voz de Deus e obedeça, para que as pessoas ao teu redor não venham pagar pelo teu erro. Que não venha pagar pela tua desobediência, pela tua negligência, por tudo que você não fez, ou que você fez que não era aquilo que era para fazer. Não é verdade, meus irmãos? E é fácil a gente poder obedecer a Deus e entender que tudo que Deus pede para nós, Ele está ali no meio. Aqui, ó, o pastor Everson, aqui, ó, Policarpo fala assim, ó, a teimosia fez as pessoas voltar de Jonas. Como que é? A teimosia fez as pessoas à volta de Jonas ter perdas. Eles dispensaram as suas bagagens. Eles lançaram fora aquilo que não tinha nada a ver com o problema, porque eles achavam que o problema estava com eles, com as bagagens, que eles estavam ali no barco. Achou que o barco estava muito pesado e não tinha nada a ver. O problema não era isso. O problema era Jonas. Tudo o que aconteceu no capítulo 1 foi consequência da desobediência. Após acordar do sono, vou resumir agora, tá, pessoal, para finalizar. Após acordar do sono e assumir a responsabilidade, olha que Deus fez, irmão, quando a gente entende o propósito de Deus nas nossas vidas e o processo que nós precisamos passar, ele buscou a Deus. No capítulo 1 fala que a desobediência. E ele, após acordar do sono e assumir a responsabilidade dos seus atos, ele se arrependeu e buscou o perdão. É o que a gente precisa fazer. Quando a gente errar, a gente precisa se arrepender e buscar o perdão do Senhor. Ó, o Lécio fala aqui, ó, depois que Jonas fez a coisa certa, olha Lécio, o que eu tô falando aqui, ó. Caramba, estamos na sintonia, glória a Deus. Que depois que Jonas fez a coisa certa, quando ele entendeu de verdade, houve uma grande transformação. É disso. Houve uma grande transformação naquela cidade. Houve uma grande transformação também na vida de Jonas ali, naquele momento. Porque ele entendeu que ele não podia fugir de Deus, que ele não conseguia fugir de Deus, que tudo que Deus estava pedindo para ele tinha que ser cumprido de um jeito ou de outro. Não é verdade? No final do capítulo 17, nós vemos que após ele ser lançado ao mar, Jonas foi engolido por um peixe vivo, por um grande peixe. E ali ele permaneceu 3 dias pensando na vida e 3 noites pensando na vida. Mas ali dentro houve um arrependimento. Muitas vezes nós temos que passar por problemas muito sérios, irmão. Nós temos que ficar isolado, dentro de um lugar onde ninguém vai falar conosco. Não vamos ter amigo, não vamos ter pais, não vamos ter esposa, não vamos ter ninguém. Mas naquele lugar nós vamos refletir que precisamos obedecer a Deus para que grandes coisas o Senhor venha fazer através das nossas vidas. Apesar de nós, o Senhor ainda usa a gente para fazer a sua obra, porque ele precisa de nós. Não que ele dependa de nós, não, ele quer nos usar. Ele precisa de nós para que o evangelho seja proclamado, propagado para várias pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos hoje muitas ferramentas para ser feita, para ser utilizada. E dessa forma vai ser muito bom você entender que quando o peixe jogou Jonas para fora, ele já tinha entendido tudo. E ele foi lá e cumpriu aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E a obediência, ela gera bênção. Ela traz frutos. O fruto do arrependimento, ele gera algo fantástico em nossas vidas. E esse fruto, ele é compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor. Olha que bênção. Obediência gera bênção. Obediência gera fruto. Obediência gera felicidade. Obediência gera satisfação. Isso é importante a gente entender. E quando contemplamos as grandes... Olha aqui, ó, e quando contemplamos as grandes tormentas que acontecem em nossas vidas... Isso é para finalizar, tá, gente? E o estrago que as nossas atitudes causam na vida das pessoas e também nas nossas vidas,
devemos buscar a Deus e o perdão. Devemos buscar a Deus e o perdão pela nossa desobediência, pela nossa arrogância, pela nossa altivez, pelas nossas prepotências, pelos nossos pecados, e retomar a caminhada em santidade. Não desistir. A gente erra. A Bíblia fala que a gente erra, a gente peca, a gente passa por situações, mas a gente tem que entender que existe um Deus, que é nosso advogado, que também vai nos ajudar perante o juiz. Oh Deus! E manda o Consolador, o Espírito Santo, para cuidar de nós, para nos alertar, para nos guiar, para nos direcionar, para nos dar a direção das nossas vidas. E às vezes, quando a gente fala com Deus, a gente não sabe nem o que está falando, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é o Deus que a gente serve. É o Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É maravilhoso servir a Deus, entender o seu propósito, irmãos. Coisa maravilhosa é ter consequências boas em nossas vidas. É largar as nossas amizades. Na nossa casa, quem está frequentando a nossa casa são pessoas que estão trazendo a palavra de Deus, edificação para nossas vidas? Ou são pessoas que estão trazendo maldição para nossas vidas, para que o nosso desejo até mudar, mas as pessoas que estão frequentando a nossa casa, elas precisam sair para que Deus transforme as nossas vidas? Irmãos, presta bem atenção, eu falei na live passada que Deus só falou com Abraão novamente quando Ló saiu de perto dele. E é isso que Deus está falando para você, e presta bem atenção. Deus já está falando com você, já tem dias. E hoje vai falar novamente através da minha vida. Ei, você precisa se desprender de amizades. Você precisa se desprender de locais aonde você coloca os seus pés. Que esses lugares, essas amizades, não estão te levando a lugar nenhum. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua casa. Deus tem mais para o teu trabalho, para o teu relacionamento conjugal. Deus tem mais para você. Mas para que isso venha acontecer, para que Deus venha falar mais com você, você precisa largar das amizades. Você precisa fazer que nem Abraão fez. Separou de Ló, porque Deus tinha uma obra com Abraão e não era com Ló. Mas quando Ló saiu, Deus cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Ei, sai, manda essas pessoas embora da tua casa. Não precisa tratar ela mal, só fala assim, ó, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não mexo mais com isso, eu não falo mais isso, eu não faço mais isso. Hoje eu quero uma vida diferente. Eu já vivi até aqui sofrendo dessa forma, e agora Deus tem uma promessa para a minha vida, e essa promessa tem que se cumprir. Para se cumprir, eu preciso me afastar de você, eu preciso não vir mais nesse lugar, eu não preciso mais vir frequentar esse ambiente, eu não preciso mais usar esse tipo de situação para poder eu ficar bem. Deixa eu falar outra coisa para você. Se você está fazendo algo para você mesmo, que é mal, para, Deus quer te usar para uma grande obra. Amém? Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui, irmãos? Está fazendo sentido? Você está entendendo o que Deus está querendo falar contigo nessa noite? Interage comigo aqui, que é bom gostoso quando você interage, que eu já vejo e já leio e já vejo que Deus está falando realmente através, para você diretamente, e através de você vidas vão ser salvas. Você crê nisso? Olha aqui o Laércio aqui, eu interagindo comigo. Ainda há tempo para recomeçar. Faça diferente o que o resultado vem, é isso. Irmãos, eu lembro de uma atitude que eu tomei há 20 anos atrás, que gerou uma consequência de o que eu sou hoje. As pessoas hoje que não me conhecem acham que eu caí de paraquedas, só que não. Eu vim de uma trajetória muito decadente. Eu era muito doido, eu vivia muito doido, eu usava muita droga, eu vivia num submundo totalmente diferente, onde eu achava que era um ambiente bom, só que não era. Eu precisei mudar o ambiente, precisei mudar a amizade, precisei mudar tudo. E aquilo que eu não quis mudar, Deus mudou. Deus apertou o reset lá e mudou, tirou tudo. Para que eu viesse entender o seu propósito e obedecer a sua palavra. E fazer hoje o que eu faço. Irmãos, essa live que eu faço aqui quinta-feira é um compromisso. Não é simplesmente uma live que eu venho aqui para me aparecer, não. Eu estudo, eu fico a semana toda estudando para poder falar aqui. Muitas vezes eu não consigo desenrolar porque eu sou muito ruim de fala. Minha fala não é uma fala, eu não sou um cara eloquente, eu não tenho uma memória tão boa como deveria ter, e muitos aí, tem pessoas muito melhor do que eu para fazer esse tipo de serviço, mas não tem disposição. Então, como eu tenho compromisso com aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz, eu faço como compromisso. Eu tenho compromisso toda quarta-feira, voluntariamente, na Casa de Recuperação, Curados por Cristo, e eu trato aquilo como uma das melhores coisas que Deus fez para mim, que foi Ele que me deu aquele lugar para eu tomar conta. E as lives toda quinta-feira é uma bênção de Deus, e eu fico ansioso para chegar quinta-feira e estar aqui contigo.
para estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Isso é agradecimento a Deus, gratidão ao Senhor, falar do amor dele, do que ele pode fazer na tua vida e fez na minha, e pode fazer na tua muito mais do que ele fez na minha, é algo satisfatório, mas você precisa entender e acreditar que Deus, através de um arrependimento, através de uma confissão, através de um reconhecimento interpessoal de que você precisa mudar, precisa largar de muitas coisas para que Deus opere na sua vida. Ó, eu vou te contar o segredo, mas você não fala para ninguém. Vou falar bem baixinho. Vale a pena. Você vai viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa em Deus, porque você vai estar com a tua consciência tranquila, sabendo que você está fazendo a coisa certa, e Deus vai te prosperar, vai te abençoar, tanto você como as pessoas que estão ao teu redor, e você vai ter para emprestar, e o Senhor vai te prosperar a todo tempo, mas você precisa querer e largar tudo aquilo que impede da bênção chegar. Ô glória! Já estou finalizando aqui, meus irmãos. Agradeço a Deus por você estar aqui comigo até agora, 22 horas e 52 minutos. Agradeço a Deus por eu estar vivo, porque eu vivo todos os dias, meus irmãos, como fosse o último dia da minha vida. Eu não fico planejando muito o futuro, porque eu acredito muito no presente. Eu sei que o futuro vai vir, mas eu vivo o presente muito intensamente, com alegria no coração, feliz da vida, mas com responsabilidade, porque o Senhor é a minha força e o Senhor é a minha alegria. Então tudo que eu faço é com o maior prazer, e o Senhor ele tem me sustentado todos os dias para isso. Amém? Glória a Deus, obrigado por tudo, viu? Obrigado, mês que vem nós vamos estar com... Ó, Deus ainda não me deu o tema do mês que vem, hein? Mês que vem nós vamos estar aí com um tema top. Vou estar com pessoas, convidando pessoas top para estar aqui com a gente, compartilhando do tema seguinte. Tô orando a Deus e pedindo para Ele sabedoria, para Ele me dar um tema, como Ele me deu do mês passado, do processo, e como Ele me deu desse mês de consequências, Ele vai me dar no mês de novembro. E eu peço a Deus sabedoria para eu poder falar com você e poder estar te ajudando, tá bem? Se você depois precisar de oração, precisar de um conselho, precisar de uma visita, eu faço essa visita para você, eu faço essa oração, eu te dou esse conselho, porque Deus tem me abençoado em sabedoria, e eu glorifico ao Senhor por isso. E aí eu quero compartilhar contigo. Se tiver precisando de oração, conselho, uma visita, pode contar comigo, tá bom? Pode mandar aqui no direct, eu mando meu WhatsApp para você e a gente bate um papo e eu vou aí te visitar, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por tudo. Agradeço a Deus por tudo. Obrigado, meus amados. Deus abençoe. Nós estamos finalizando essa live. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.